Fevereiro de 2022. Putin dá a ordem para uma invasão em grande escala da Ucrânia. O Kremlin contava com a rápida capitulação de Kiev. Na lógica do ditador russo, o Ocidente não seria capaz nem de demonstrar firmeza, nem de oferecer um apoio forte à Ucrânia. Moscou mais uma vez tentou redesenhar fronteiras, mas esse cálculo não se confirmou. A brutalidade da guerra russa horrorizou o mundo inteiro e levou a uma consolidação sem precedentes. Os países do Ocidente elaboraram uma estratégia de contenção e de enfrentamento da agressão de Putin. Essas mudanças globais tornaram-se fatores que irão definir a política europeia e mundial por décadas à frente. Até que ponto a Rússia caiu durante a guerra em grande escala contra a Ucrânia? A União Europeia é capaz de manter a liderança nas questões de segurança europeia comum? Falamos sobre isso com especialistas no novo episódio do projeto Em Isolamento. A política da Europa passa por transformações globais que atingem todas as áreas ligadas à segurança, nas quais a principal ameaça é a Rússia de Putin de hoje. Nesse contexto, a Ucrânia atua cada vez mais como parceira da União Europeia, integrando-se à arquitetura comum de segurança europeia. Damos as boas-vindas. Conosco hoje está o cientista político Volodymyr Fezenko. Seja bem-vindo. Saudações. É um prazer vê-lo. Se deixarmos de lado algumas vozes que, digamos assim, destoam da mensagem geral, qual é o papel que esses países líderes desempenham, justamente no aprofundamento do isolamento? Falamos da Alemanha, falamos da Itália, falamos da Polônia, assim como dos países bálticos, da Europa Oriental. O Reino Unido já está fora do formato da União Europeia, mas, ainda assim, continua sendo um dos nossos parceiros mais importantes. Na verdade, o que é fundamental é que, no âmbito da Europa, do continente europeu, a Ucrânia atua como parceira não apenas da União Europeia, enquanto instituição. Porque a liderança da União Europeia, a Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sua presidente, a chefia da diplomacia europeia, Kaja Kallas, o Conselho Europeu, que, de fato, reúne os líderes dos países da União Europeia. Todos eles apoiam ativamente a Ucrânia. E a esmagadora maioria, de fato, dos países da UE, com exceção do governo de Orbán e, em parte, a Eslováquia, nos apoia. Além disso, países europeus influentes que não fazem parte da União Europeia também nos apoiam. Não apenas o Reino Unido, mas também a Noruega. A Noruega é um país relativamente pequeno em termos de população, mas é um país rico e nos presta um apoio financeiro significativo. Para o próximo ano, já foi anunciada uma ajuda de 7 bilhões, além do fornecimento de armamentos. A pequena Dinamarca, um país europeu de menor porte, também nos oferece um apoio enorme, tanto militar quanto financeiro. Inclusive, é importante destacar a chamada Iniciativa Dinamarquesa, quando países europeus financiam a produção de defesa da Ucrânia, inclusive, aliás, em seu próprio território, como acontece agora com os mísseis Flamingo e alguns outros projetos. Portanto, esse apoio ocorre em vários níveis, e nisso eu considero que reside a sua flexibilidade. Porque sim, em alguns lugares, em função da conjuntura política, pode haver um enfraquecimento do apoio, como agora na Tchequia. E vemos que, infelizmente, na União Europeia, existem alguns países, literalmente uma minoria hoje, eu diria 1 ou 2, talvez apareça mais alguém de forma parcial. Talvez a Hungria e a Eslováquia? Sim, de fato. Em primeiro lugar, o governo de Orbán e, parcialmente, a Eslováquia, que tendem mais a barganhar, podem buscar compromissos, mas também não estão do nosso lado. E, como mostra a história das sanções contra a Rússia, a questão do apoio à Ucrânia, inclusive a questão da integração europeia da Ucrânia, o mesmo Orbán constantemente coloca obstáculos no nosso caminho. Volodymyr, mas essa questão parece estar sendo resolvida. Ela está sendo resolvida, mas às vezes exige tempo. O problema está justamente nesse consenso, que infelizmente dificulta a tomada rápida de decisões. Estamos vendo isso agora principalmente na questão da ajuda à Ucrânia por meio dos ativos russos. Eles estão congelados, mas há a discordância da Bélgica, em cujo território estão localizados os depositários desses ativos russos. Ela tem receio de assumir os riscos. E a questão de encontrar um esquema de compromisso, o que se chama de empréstimo reparatório,
Um crédito reparatório para a Ucrânia simplesmente não consegue avançar. Exatamente por isso, na primavera deste ano, surgiu um formato de compromisso, que considero promissor, embora muitos o critiquem. Trata-se da coalizão dos dispostos. Alguns talvez a chamem antecipadamente de coalizão dos decididos. Mas qual é a ideia? É a união de países que estão prontos para nos ajudar. Já nos ajudam com armas, ajudam financeiramente, nos apoiam politicamente. Eles se uniram nessa coalizão informal. Nessa coalizão, não existe direito de veto. Ninguém pode bloquear uma decisão correspondente. Sim, nem todos estão prontos para nos ajudar em volume total. Esse é também um dos temas das garantias de segurança. Pelo menos 2 países estão prontos, após o fim da guerra, a enviar para o território da Ucrânia um contingente militar limitado. Reino Unido e França. Talvez alguns outros. Alguém ajudará financeiramente, alguém moralmente, politicamente, inclusive por meio de votações na União Europeia. Ou seja, trata-se de uma combinação multinível. No futuro, considero que justamente o formato de coalizão será o protótipo da formação de novos blocos, novas alianças, especialmente alianças de parceria da Ucrânia nas questões de segurança. Pelo plano do Kremlin, um conflito prolongado deveria esgotar a Ucrânia. No entanto, agora fica claro, a guerra de desgaste não só não é eficaz contra Kiev, como está destruindo a própria Rússia. No seu setor petrolífero, acumulam-se problemas sérios, em particular por causa das últimas sanções impostas pelos Estados Unidos. Isso ocorre no contexto da queda dos preços das matérias-primas russas. Segundo dados da Bloomberg, até o final do outono de 2025, o preço do petróleo russo da marca Urals caiu quase ao nível mínimo de 3 anos. No porto de Novorossiysk, ele estava pouco acima de $36 por barril. Os maiores compradores, sob pressão de Washington, estão reduzindo as importações. A estratégia ocidental de sanções de 1000 cortes está lenta, mas firmemente corroendo a economia russa. Damos as boas-vindas. Conosco está Ihor Lipsitz, doutor em Ciências Econômicas, professor. É um prazer vê-lo. Ihor Volodymyrovich, gostaria de começar nossa conversa com o senhor a partir da seguinte pergunta. Como o senhor avaliaria o que está acontecendo agora na economia russa e que paralelos, talvez, poderíamos traçar nesse sentido? No geral, tudo o que está acontecendo agora na Rússia me lembra cada vez mais um retorno aos anos 1990. E nem tanto ao fim dos anos 1990, mas ao início dos anos 1990, quando, como o senhor se lembra, em 1900 a URSS ainda existia e em 1991 já havia se desintegrado. A situação está ficando parecida porque há muitos sinais. Naquela época, como que o senhor deve se lembrar, um dos principais fatores foi a queda do preço do petróleo. E isso imediatamente minou a base econômica da existência da União Soviética. Agora estamos vivendo exatamente o mesmo período de queda sustentada do preço do petróleo. E não sabemos até que nível ele vai cair nem por quanto tempo. E isso, perdoe-me, não sou só eu que observo. O Banco Central da Rússia escreveu sobre isso. O governo escreveu que vemos uma situação muito semelhante àquele terrível período de 18 anos, ao final do qual a União Soviética se desintegrou e depois vieram os difíceis anos 1990 na Rússia. Mas, de fato, ao longo dos anos de guerra, a própria Rússia mudou muito. Ela está se fechando cada vez mais em termos de contatos com a Europa. Antes, o modelo entre a Europa e Rússia era claro. A Europa comprava matérias-primas russas, a Rússia comprava da Europa tecnologias e bens de consumo. Isso funcionou assim por muito tempo. Agora, por causa da guerra e das sanções, a Rússia praticamente fechou a janela para o Ocidente. Restaram, em geral, 2 pequenas janelas, uma fresta, o setor de serviços e um porto perto de São Petersburgo. E, consequentemente, quase todas as janelas pelas quais a Rússia se comunicava com o mundo e tentava enviar seus petroleiros com petróleo se fecharam. Na prática, a Rússia se virou para a China. E nesse caso, todo o território, grosso modo, a oeste do Volga para o resto da Rússia, deixa de ter valor. Por esse território não passam fluxos de carga em trânsito. E então surge a pergunta, se eu extraio petróleo na Sibéria Ocidental e envio tudo para a China, por que eu preciso de Moscou, que não participa em nada desse processo? Por que ela tira todo o meu dinheiro e por que cria para mim uma vida absurdamente difícil? Foi Moscou que começou a guerra e na região de Tyumen eu não tenho gasolina. Que história é essa? Por que eu devo sofrer por causa do que está sendo feito em Moscou? Tudo isso são sinais, sabe, de dúvidas sobre a conveniência da existência de um Estado unitário centralizado. Dúvidas que existiam na URSS e que, no fim das contas, se transformaram em uma dissolução muito rápida da União Soviética. Agora eu observo exatamente os mesmos sinais na Rússia. Alguns dos principais beneficiários da crise do petróleo e do gás na Rússia tornaram-se a China e a Índia. De janeiro
A setembro de 2025, mais de 80% das exportações russas de petróleo bruto foram justamente para esses países. No entanto, sob a ameaça de sanções secundárias, as importações da Rússia pela China caíram quase pela metade. A corporação indiana Reliance Industries aumentou as compras de petróleo dos Estados Unidos e de países do Oriente Médio, em especial da Arábia Saudita, do Iraque e do Catar. A Turquia também está reduzindo a importação de matérias-primas russas. Ankara ampliou a cooperação com concorrentes do Kremlin no setor petrolífero, Iraque e Cazaquistão. Ihor Volodymyrovich. E se olharmos para o que está acontecendo agora com a venda de petróleo e gás por parte da Federação Russa, levando em conta os países que já estão recusando essas compras? A Rússia é um país que vive da exportação de petróleo, em menor grau da exportação de gás, embora isso sempre tenha sido apresentado de forma muito bonita. Mas, se olharmos os resultados financeiros, a exportação de gás sempre rendeu muito menos dinheiro do que a exportação de petróleo. Portanto, a Rússia é, de fato, uma plataforma de perfuração disfarçada de país. O problema é que a Rússia, ao criar essa situação de sanções, ao usar a guerra como instrumento contra a Ucrânia, transformou a si mesma em um país tóxico. Ao mesmo tempo, aumentaram muito as escalas de produção de petróleo. Surgiram novos jogadores, como a Guiana, um país latino-americano vizinho da Venezuela, onde a extração está crescendo de forma muito ativa. Ou seja, nesse sentido, apareceram muitos atores, inclusive fora da OPEP, dispostos a vender petróleo no mercado mundial e bastante, digamos assim, hostis à Rússia, porque a Rússia é concorrente. E para que precisamos de um concorrente? Tudo isso, em conjunto, levou a uma situação em que o preço do petróleo começou a cair. E quando o preço do petróleo cai, e quando caem os volumes de que o mundo precisa da Rússia, caem também as receitas russas. Surge exatamente aquela situação de que vocês falavam. A Rússia não consegue ganhar dinheiro para sustentar a própria existência. E, no fim das contas, o que mais ela vende? Algum equipamento de engenharia avançada? Não, isso não existe. Produtos de software, serviços, internet. A Rússia não vende nada disso. Não presta esses serviços de forma alguma. Até mesmo aqueles que produziam na Rússia componentes de software ou de jogos saíram do país. Hoje observamos um enfraquecimento acelerado da influência russa, tanto no Oriente Médio quanto no Cáucaso do Sul. Ainda recentemente, a Rússia se posicionava como o principal árbitro no eixo armênio-azerbaijano. Mas agora, as partes conduzem o diálogo sem a mediação do Kremlin. Os países da Ásia Central orientam-se cada vez mais para a China como principal garantidora de segurança na região. Além disso, a União Europeia amplia seus contatos com os países da Ásia Central, discutindo o desenvolvimento do chamado Corredor do Meio, uma rota de transporte transcaspiana. Esse caminho é visto como um corredor alternativo que conecta a China e a União Europeia através da Ásia Central, do Cáucaso do Sul, da Ucrânia e de outros estados. Volodymyr, e qual papel nesse processo de coerção, ou, digamos assim, de pressão sobre Vladimir Putin e sobre todas as elites do Kremlin, desempenha, essencialmente, a perda de influência da Rússia, pelo menos no espaço pós-soviético, na própria Ásia Central? Eles entendem que estão perdendo e não ganhando por travarem uma guerra contra o nosso Estado? Acho que esse entendimento existe. Eles simplesmente não querem reconhecê-lo publicamente. E eu diria até que reconhecer isso significaria admitir a própria fraqueza. Mas isso é visível para todos. É visível, inclusive, dentro da própria Rússia. A perda, talvez não total, mas estrategicamente, acredito que a Rússia já perdeu o Azerbaijão. O Azerbaijão nunca fez parte dessas construções pós-soviéticas criadas por Moscou. Refiro-me à Organização do Tratado de Segurança Coletiva e à União Eurasiática. Ele claramente não quer ser vassalo do Kremlin, quer conduzir uma política independente, tanto no Cáucaso do Sul, quanto no espaço pós-soviético e na região do Oriente Médio. Ainda mais reveladora é a situação na Ásia Central, a antiga Ásia Central Soviética. É bastante evidente que praticamente todos, ou pelo menos a maioria dos estados dessa região, especialmente os maiores, como o Cazaquistão e o Uzbequistão, estão agora aplicando ativamente uma política multivetorial. Eles constroem um equilíbrio de interesses dentro de um triângulo: Pequim, Washington e Moscou. E embora o próprio Cazaquistão, por exemplo, seja membro da União Eurasiática e tenha sido anunciado algum novo tipo de parceria estratégica, ao mesmo tempo, o Cazaquistão mantém distância de Moscou. Ele joga com as contradições entre a Rússia e o Ocidente, com o fato de que a China está ampliando sua influência na Ásia Central. Dessa forma, eles neutralizam riscos para si mesmos.
Eu sei disso por comunicação pessoal com diplomatas cazaques e, especialmente, com especialistas e jornalistas do Cazaquistão. Eles entendem perfeitamente que, apesar de toda a retórica de parceria dirigida a Moscou, Moscou olha para as regiões do norte do Cazaquistão exatamente da mesma forma que olhou para a Crimeia ucraniana, para o Donbas, para as regiões de língua russa. E para eles, o perigo é o mesmo que para nós, independentemente da existência dessa União Eurasiática. E sob esse ponto de vista, é claro que eles se distanciam de Moscou. Trata-se de uma tática de afastamento lento da influência russa. Ao iniciar a guerra em grande escala, a Rússia assinou com as próprias mãos sua sentença como Estado capaz de dialogar de igual para igual com países democráticos. Além disso, a incapacidade da Rússia de capturar a Ucrânia por meios militares destruiu a imagem do país como superpotência militar. Ihor Volodymyrovich. E se falarmos de uma previsão realista para a Rússia em 2026? O senhor acha que pode ocorrer um default da Rússia? E como a situação econômica em si vai afetar os próprios russos? Quando comecei a dizer, ainda em 2022, que a Rússia seria cortada da economia mundial, muitos dos meus críticos afirmaram que eu estava falando bobagens, que isso era impossível, que não se pode excluir a Rússia da economia global, que sem isso a economia mundial não sobreviveria, que seria uma catástrofe global, que tudo iria desmoronar, que a Europa morreria, que o mundo entraria em colapso, que a gasolina ficaria absurdamente cara no mundo inteiro, que presidentes americanos cairiam um após o outro por causa do preço da gasolina nos postos dos Estados Unidos. Pois bem, já se passaram 4 anos de guerra e vemos que nada disso aconteceu. E mais ainda, hoje o processo de exclusão da Rússia da economia mundial já é perfeitamente visível. Já é bastante difícil negá-lo. E eu já vejo isso sendo discutido até mesmo pela mídia russa. Porque ficou claro que a Europa sofreu ao abrir mão do gás e do petróleo russos. Sim, ela tem dificuldades, mas não morreu, continua vivendo e ainda financia a Ucrânia na luta contra a Rússia. Ela busca outras formas de existência. Não morreu sim. O resto do mundo, de modo geral, passou a comprar petróleo russo barato com prazer. Mas até isso pode ser substituído. Volodymyr, e como o senhor avaliaria a disposição dos Estados Unidos da América e, pessoalmente, de Donald Trump para agir de forma mais dura em relação ao Kremlin e a Vladimir Putin? Considerando que, como observou recentemente o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, os Estados Unidos hoje se tornaram, na prática, um chicote e não uma cenoura para Moscou. Bem, aí está justamente o problema, o chicote e a cenoura. Esse é um método tradicional. Essas imagens surgiram e são amplamente usadas desde o século XIX. E Trump gosta dessas metáforas. Aliás, seus conselheiros, incluindo Keith Kellogg e alguns outros, também gostam dessas metáforas. Ainda antes de Trump se tornar presidente, já lhe propunham justamente a metodologia do chicote e da cenoura, tanto em relação à Rússia quanto à Ucrânia. Vou dar apenas um exemplo de como isso poderia funcionar. A questão das armas para a Ucrânia. Porque sobre apoio financeiro, naquela época, já não se falava, pelo contrário. Mas a questão das armas, sim. Se os ucranianos não quiserem negociar a paz, então podem limitar ou interromper o fornecimento de armas americanas. E se a Rússia for contra o fim da guerra, então é preciso intensificar o fornecimento de armas à Ucrânia. E onde está o problema de Trump e de sua administração? Essa recomendação prática em relação às armas foi aplicada, em escala limitada, à Ucrânia. Graças a Deus, não em sua totalidade, mas como insinuações. Mas em relação à Rússia, essa metodologia ainda não funciona. Existem apenas sinais vagos e declarações gerais. A tendência positiva, com a qual posso concordar com a posição do presidente da Finlândia, Alexander Stubb, é que Trump finalmente começou a pensar em usar o chicote contra a Rússia. Mas como isso acontece? Não é tanto o uso real do chicote, mas a demonstração. Eu vou pegar o chicote agora e mostrar como posso usá-lo contra você. Há um uso prático concreto. E ele, aliás, já está surtindo efeito. Um efeito visível. Trata-se, claro, das sanções contra as maiores companhias petrolíferas russas. Acredito que isso pode funcionar no médio prazo, mas apenas se não forem só sanções, inclusive sanções secundárias,
contra quem compra petróleo russo. Mas se esse pacote de pressão, esse pacote de chicote contra a Rússia, incluir também o fornecimento de armas à Ucrânia e armas de longo alcance, portanto, é necessária uma pressão complexa. Desde a posição política nas negociações até armas de longo alcance e o reforço das sanções contra a Rússia. Só então, penso eu, talvez não de imediato, mas o efeito virá. E o chicote não deve apenas ser mostrado, ele precisa ser usado. A Rússia não abandona as tentativas de dividir a unidade do Ocidente. Ao ampliar operações híbridas contra a Europa, intensificar o terror contra a população civil da Ucrânia e destruir a infraestrutura crítica às vésperas do inverno, o Kremlin tenta convencer o Ocidente de que continuar resistindo é inútil. Mas tentar não significa conseguir. A União Europeia já trabalha no 20º pacote de restrições contra a Rússia. Sabe-se que os principais alvos das novas medidas serão os setores financeiro e energético da Rússia. Por causa das sanções, a máquina de guerra da Federação Russa também enfrenta forte pressão. O efeito paradoxal da situação atual é que Putin acreditava que a guerra de desgaste, uma guerra prolongada, seria inequivocamente favorável à Rússia e um cenário perdedor para a Ucrânia. Mas nós resistimos. É pesado, extremamente difícil. Sim, a Rússia ataca nosso sistema energético. Os russos têm vantagem em recursos, mas nós resistimos. Aliás, um ponto muito importante. No Kremlin, a aposta não é tanto nas próprias vitórias militares, mas na ideia de que nós não vamos aguentar e vamos desmoronar. Fontes russas falam disso. E essa estratégia não está funcionando. Já começaram a surgir problemas dentro da própria Rússia. Complicações na situação financeira interna, tendências que já são evidentes, problemas no mercado de petróleo, e o preço está caindo. Bem, pelo menos oscila, mas a tendência de queda já é clara, e isso enfraquece o potencial de financiamento da guerra. Portanto, a situação se desenvolve de forma não padrão, não linear. O ano de 2026 pode se revelar decisivo do ponto de vista de como a guerra vai se desenvolver adiante. Ou até mesmo, não excluo esse cenário, que em 2026 possam começar negociações reais para encerrar a guerra, para um cessar-fogo. Talvez seja hoje um cenário relativamente otimista. Mas, se for possível estabilizar a situação militar, se Putin entender, talvez não imediatamente, que não conseguirá vencer a guerra, que a Ucrânia não está desmoronando e que os problemas na Rússia só aumentam, somado à pressão de Trump, se ele continuar, reforçar e manter essa pressão, então é provável uma situação em que, gradualmente, talvez comecem negociações como uma opção de cessar fogo por etapas. O principal é manter essa pressão sobre a Rússia. O desejo maníaco de Putin de devolver à Rússia influência global, submeter a Ucrânia e se firmar na Europa Oriental já se transformou em uma catástrofe para o próprio Kremlin. Ao iniciar a guerra, o ditador russo contava com um sucesso rápido, mas em vez disso, provocou uma reação firme da Europa. Os países do Ocidente começaram a reforçar suas capacidades de defesa e a ajudar a Ucrânia de forma mais ativa. A Alemanha, pela primeira vez em décadas, está ampliando seu potencial de defesa. Por toda a Europa, a cooperação na área de segurança se fortalece. E Finlândia e Suécia aderem à OTAN. Toda a estratégia industrial de defesa da União Europeia visa unificar armamentos e reduzir a dependência de fornecimentos de fora do bloco. O projeto Rearm Europe, anunciado em Bruxelas em março, prevê investimentos de 800 bilhões de euros para fortalecer a capacidade defensiva da região e apoiar a Ucrânia. Diante da ameaça de Putin, a Europa simplesmente não tem o direito de ser fraca. Ela demonstra unidade, deixando claro à Rússia que não cabe a ela ditar o futuro de ninguém.